Olá a todos vocês aqui que nos acompanham nessas conversas tão especiais, Raízes de Fátima, todas as sextas-feiras, aqui nas nossas redes sociais. E é um privilégio receber você. Sinto-me muito honrada com a participação de vocês que estão aí do outro lado a nos acompanhar. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa conversa vai ser sobre a Semana Santa, sobre o novo missal aqui em Portugal. Uau, vamos ter muito conteúdo para falar aqui nesta conversa Raízes de Fátima. E para vocês que chegam agora, conheçam então mais do nosso projeto. Eu vou partilhar aqui, inclusive, o nosso site raízesdefátima.pt, onde vocês podem conhecer mais do nosso projeto, que tem a missão de tocar o coração dos peregrinos nesta mensagem de amor. Nós temos e-books gratuitos, temos cursos, temos essas conversas sextas-feiras, visitas guiadas, enfim, conheça mais do nosso trabalho e como nós fazemos nestas sextas-feiras, sempre que temos convidados, temos a companhia da nossa querida Carla Barbosa Rocha, que eu chamo aqui conosco. Olá, Olá, Carla! olá, boa noite. Boa noite, mais uma vez, a Carla do projeto Santa Jacinta, em Lisboa, que se une aqui ao Raízes de Fátima nessas conversas. Carla, que eu digo sempre que são tão especiais, mas são mesmo, não é? Sim, cada uma das nossas conversas é especial, sem dúvida nenhuma. A partir do momento em que são para vivermos mais e melhor a experiência de Deus, todas elas são especiais. Isso vai ser muito inspirador hoje. E temos um convidado também ilustre hoje, não é, Carla? Exatamente. O nosso convidado de hoje, que muito nos honra por ter aceito ser nosso convidado, é o Senhor Arcebispo de Braga, o Senhor Dom José Cordeiro, que tão recentemente entrou como arcebispo da Arquidiocese de Braga. Sem dúvida nenhuma, de uma das maiores do país e com grande vivência. Aliás, costuma-se dizer que Braga é a terra dos arcebispos. É verdade. Eu até anotei uma frase que eu li que ele disse que eu achei fantástica. Que perguntava se ele não teria medo de assumir uma tarefa dessa, e ele disse que o medo é o maior obstáculo à esperança. Tenho consciência da complexidade da missão, mas a esperança é sempre maior. Aliás, gostaria de me surpreender todos os dias com a esperança. Achei lindo, não é? Vamos chamar então o nosso convidado ilustre de hoje, que, como a Carla já disse, é verdade, muito nos honra com a sua presença, o senhor Dom José. Olá, então, seja muito bem-vindo, não é, Carla, ao nosso convidado tão especial do dia de hoje. Exatamente, uma honra para nós tê-lo no nosso humilde, nas nossas humildes conversas. Mas vamos começar, como sempre, com a pergunta tradição, a pergunta do costume para qualquer um dos nossos convidados. Senhor Dom José, para quem não o conhece, quem é o Dom José Cordeiro? Eu é que agradeço, antes de mais, também este nosso encontro. Posso dizer que sou um peregrino. Eu nasci em Angola com 8 anos vim com os meus pais e os meus irmãos para Portugal, para uma aldeia do Conselho de Alfândega da Fé, Parada, e aí concluí a chamada escola primária. Depois fui para o seminário da Diocese de Bragança Miranda, de Vinhais, de Bragança, do Porto, e recebi a graça da ordenação presbiteral. Estive há alguns anos ao serviço da Diocese de Bragança Miranda e depois, em 1999, fui enviado para Roma para estudar liturgia. Fui enviado por um ano e depois acabou por ser um tempo prolongado de 12 anos. E em 2011 o Papa Bento XVI pediu-me esse serviço para ser bispo na própria diocese onde estava encardinado Bragança Miranda. E procurei responder o melhor possível e em finais de novembro de 2021 o Papa Francisco pede-me para vir para a Arquidiocese de Braga. A nomeação saiu até
de dezembro de 2021 e a 12 de fevereiro de 2022 iniciei o ministério pastoral aqui na querida Arquidiocese de Braga, com a fé humilde de ser servidor do Evangelho da Esperança. Ah, que lindo. Ai, ai, hoje temos aqui muito tema de conversa. Mas o que nós gostaríamos de saber também e ouvir de si, se poderia falar-nos um pouco sobre a importância da Sexta-feira Santa no calendário litúrgico, não é? É um dia marcante na vida da Igreja, mas só pode ser entendido no contexto dos 3 dias que nós chamamos o Tríduo Pascal, que inicia com a missa vespertina da Ceia do Senhor e se conclui com as segundas vésperas do domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor. São dias intensos em que celebramos o coração do ano litúrgico. Como dizíamos da missa vespertina da Ceia do Senhor, da adoração da Santa Cruz, da vigília pascal, do domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor, sublinhando a paixão, a morte, a ressurreição, mas naquilo que chamamos o mistério pascal, que vai para além disto, porque inclui também a Ascensão, o Pentecostes, o nascimento, toda a vida de Jesus. Porque o ano é a unidade de tempo que nós temos e que mais vezes se repete, e por isso foi escolhido pela Igreja como o lugar da celebração do mistério de Cristo nos seus múltiplos mistérios. Porque nós celebramos sempre o mesmo na Igreja. Celebramos sempre a Páscoa de Cristo. E a cruz é para nós o sinal máximo do amor de Deus para conosco. O segredo da fé é a Páscoa gloriosa, a Páscoa transfigurada. E a sexta-feira aconteceu uma só vez, a Sexta-feira Santa. E agora, sempre que a tornamos presente, anualmente, semanalmente e todos os dias na celebração do mistério da Páscoa, nós estamos a dizer uns aos outros que a cruz é para nós o caminho de salvação, como dizemos a partir da Sagrada Escritura e repetimos-lo tantas vezes na liturgia. Toda a nossa glória está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, que lindo! Toda a nossa glória está na cruz de Jesus Cristo. E de uma forma muito simples, até vou repetir o que me disse um amigo há uns anos atrás, que eu não me esqueci mais, que ele falava, mas por que as pessoas têm que comemorar muito mais a Páscoa? Porque nascer, como no Natal, todos nascem. Agora, ressuscitar, não é? Numa visão assim muito simples e que é verdade e que realmente é uma data. Enfim, é a data, não é? É a data. E isto, eu concordo neste aspecto perfeitamente com o que a Eliana estava a dizer e também confesso-lhe que acho que sim, que devemos comemorar muito mais a Páscoa, mostrar muito mais, porque no fundo, tudo bem que Jesus nasce e vem ao mundo para nos salvar, mas o ato desta salvação, o grande ato desta salvação é precisamente estes 3 dias, não é? É esta entrega de uma forma que nenhum de nós iria aguentar nem um décimo, não é? E em que ele não desiste de forma nenhuma. E se alguém podia fazê-lo, era ele, não é? As raízes da nossa fé estão aí na Páscoa e são elas que nos sustentam e que são as raízes do cristianismo e são as raízes de Fátima. Porque sem a graça e a misericórdia não é possível entender a mensagem de Fátima.
É verdade, é verdade. E na realidade, o nome do projeto nasce daí também, não é? Porque a raiz é que sustenta a árvore, é que traz essa Claro. fortaleza para a árvore, embora não se veja, não é? São as Por raízes isso, da a terra. celebração do mistério pascal é um convite a irmos mais em profundidade, porque nós vivemos muitas vezes na superficialidade, só à espera dos frutos ou das flores, agora na primavera, mas sem as raízes bem profundas, a árvore da nossa vida não se sustenta, e por isso é que a cruz é também chamada a árvore da vida, e é na cruz que ela assume a sua plenitude. Senhor Dom José, eu agora a pergunta que lhe vou fazer é suspeita, não é? Porque é a minha diocese. Bom, Mas este comemorar da Páscoa, como eu digo, sou suspeita, mas não há como a sua atual diocese. Não há como esta vivência e este espírito da Diocese de Braga. E que eu acho mesmo que acaba por ser isto, porque, por exemplo, aqui na minha paróquia, eu agora vivo em Sintra, numa paróquia que pertence a Sintra, no Algueirão, e só há 2 ou 3 anos é que temos compasso, é que o prior que agora cá está se lembrou de trazer a tradição do compasso para cá. Porque é um dia que acaba por passar, é mais um dia que se está em casa, a sexta-feira é mais um feriado, e que não é muito tida esta noção do porquê. Estando agora na Diocese de Braga, quais são as suas expectativas, porque agora pode-se voltar outra vez à rua, para esta semana, desta Semana Santa, desta vivência deste Tríduo Pascal? de facto, aquilo que a Carla diz e que eu ouço a tantas pessoas e vejo escrito e em tantos testemunhos, isso vem ainda a aguçar mais a minha expectativa em relação à Semana Santa. E eu este ano propus-me celebrar a inteira Semana Santa aqui na cidade de Braga para experimentar em profundidade esse mesmo sentido da liturgia e da piedade popular tão profundamente enraizado aqui na cidade de Braga, em toda a arquidiocese, mas desta vez vou experimentá-lo exclusivamente na cidade de Braga. Enfim, nós aqui temos que ir também, hein, Carla? Sejam bem-vindas. Esperar também que, para quem não pode ir, que seja também transmitido pelas redes sociais, como tem sido, e será, sem dúvida nenhuma, um gosto poder comungar desses momentos. Agora, para quem nunca foi, acreditem que vale a pena. Sim. Agora, não podem contar um pouquinho do que vai acontecer? Olha, eu não sei se o Dom José quer ser ele a falar, mas há Não, é melhor a Carla, porque eu ainda não experimentei. Eu sei qual é o programa, mas não posso falar a alguém que alguma vez tenha num dos participado. primeiros dias, uma das primeiras procissões é tradicionalmente chamada como a procissão da burrinha, que é mesmo uma burrinha que leva uma imagem de Nossa Senhora e que percorre as ruas da cidade. Essa imagem em miniatura já me ofereceram. Eu tenho aqui na sala de entrada da Casa Episcopal. E depois, na sexta-feira, é sem dúvida o ponto alto da procissão do enterro do Senhor, que é tocante, porque as pessoas vestem de negro, porque a própria iluminação não é muito posta no seu máximo, e sim, é a despedida de Jesus, e confesso, pronto, mais uma vez, eu sou muito, muito suspeita, porque estou a falar daquilo que me está no coração, mas a imagem de Jesus morto que é levada nessa procissão é tocante, porque é de um tamanho extraordinariamente real, e é uma imagem muito, muito real, por isso é um momento alto e que toca, sem dúvida nenhuma, mesmo o coração dos descrentes, acho eu. Que bom.
Uau! Tenho que me organizar, então. Aham. Olha, raízes de Fátima a caminho de Braga, porque não? Não, com umas raízes mais profundas. Exatamente. Senhor Dom José, também, e daí também o nosso interesse, não só e também pela Semana Santa, mas porque sabemos que tem a função de presidente da Comissão Episcopal da Liturgia e da Espiritualidade, e por isso é assim que está entregue esta transição do novo missal que é adotado precisamente na primeira vez a nível nacional, na Quinta-feira Santa. Primeira vez quer dizer, porque a primeira vez foi na sua entrada, na sua cerimónia de entrada em Braga, que eu acompanhei pelas redes sociais. Está muito bem informada e documentada. O que é que este missal traz de diferente e como é que este processo de transição está a ser feito? Porque confesso-lhe que em algumas situações, como não estava ainda adotado, se notou que não estava toda a gente em sintonia com a forma como a Assembleia responde e as coisas que são ditas. Pode elucidar-nos um bocadinho acerca disso e onde é que, se nós quisermos ter acesso a essas alterações, se é possível? De facto, trata-se da terceira edição do Missal Romano, fruto da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, e ele foi aprovado pela Conferência Episcopal Portuguesa em novembro de 2020, depois de um longo percurso que tinha sido iniciado em 2008, mas por várias vicissitudes, e levaria muito tempo aqui a explicar, só foi possível aprová-lo nessa altura. Depois requeria também uma aprovação clara do Papa Francisco no que respeita às fórmulas sacramentais e às respostas do povo para manter o que nós tínhamos antes na segunda edição típica. E ele depois foi aprovado pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos no dia 13 de outubro de 2021. Com o decreto da nossa Conferência Episcopal na solenidade de Cristo Rei do Universo. E então agora é possível, já está publicado, e propusemos que ele fosse iniciado ou se tornasse como edição típica, isto é, entrando em vigor para a nossa realidade portuguesa para já, a partir do próxima Quinta-feira Santa, dia 14 de abril. Digo para já porque depois, junto a nós, vão também publicar as conferências episcopais de Angola, de Moçambique, de Timor e também as dioceses de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. O Brasil vai aprová-lo agora, na sua próxima Assembleia Plenária dos Bispos, depois seguirá o seu próprio caminho e temos estado também a trabalhar em conjunto. Algumas diferenças, sim, irão ser notadas. Podem encontrar essas diferenças na página do Secretariado Nacional de Liturgia, da Conferência Episcopal Portuguesa, liturgia.pt. Encontram aí esses subsídios todos. E à volta da publicação do Missal também fizemos outras publicações, como o Ordinário da Missa para a participação dos fiéis, como a oração dos concelebrantes, uma própria explicação. A Conferência Episcopal fez uma nota pastoral, alguns subsídios que ajudam a entender melhor o Missal romano nesta sua terceira edição. Isto para adaptar às necessidades do tempo e também ao santoral que, entretanto, se foi desenvolvendo, felizmente, e outros critérios da tradução do próprio missal em ordem a celebrar e a viver melhor a Eucaristia. Algumas diferenças são de imediato notadas, outras só no uso direto das celebrações se veem, como por exemplo no santoral há uma nota biográfica para cada santo e para cada dia,
a arrumação do missal está muito melhor, as orações eucarísticas estão seguidas, a sua apresentação, graças também à colaboração do professor Avelino Leite com as gravuras, ficaram muito bem e muito felizes. O seu uso, alguns lamentam-se que o papel é muito fino, mas de facto a edição tem que ser muito volumosa. O canto é parte integrante da própria edição, mas mesmo assim faremos já está em curso uma edição sem o canto para facilitar alguns lugares mais pequenos, algumas capelas e também esse uso com maior prática em algumas circunstâncias. Tem também o livro da presidência, que vai facilitar as movimentações, sobretudo naquelas paróquias que não têm tantos ministros da liturgia como os acólitos. Depois, outras alterações que possam assim facilmente ser notadas é, por exemplo, o desenvolvimento da conclusão da oração coleta, que passa mais ou menos a ter esta formulação por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, que passa por isso a ser mais longa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. E entre esta cadência do tempo e da eternidade, e às vezes ainda não está o nosso ouvido preparado para isso. Depois a oração sobre as oblatas e a pós-comunhão tem uma conclusão mais simples, por Cristo Nosso Senhor. Por exemplo, na confissão do momento penitencial tem 3 batimentos, acrescenta-se mais um, mas voltamos àquilo que já estava na primeira edição típica, por minha culpa, minha tão grande culpa. Há outras propostas de admonições para os ritos iniciais, para o Pai Nosso, para os ritos de conclusão. A conclusão também do final da oração eucarística, na chamada doxologia final, tem esse mesmo encadeamento pelos séculos dos séculos. Se diz por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Estas serão, assim, as diferenças mais notadas, porque nós continuamos e graças também à aprovação do Papa Francisco, com aquilo que já tínhamos na segunda edição e que era proposto ser alterado, mas mantivemos, por isso é que em nós não se nota essa diferença, que é na narração da ceia, no que diz respeito ao cálice, manter por todos e não por muitos, como era a proposta que estaria. E na resposta ao Senhor esteja convosco, são 4 vezes durante a celebração, a resposta a esta saudação, em vez de ser e com o teu espírito, como é em todas as outras línguas, continua a ser, ele está no meio de nós. No meio de nós. Depois há outras propostas, como por exemplo agora no tempo da Quaresma, para todos os dias existe uma oração sobre o povo que é facultativa, mas que é também um enriquecimento no nosso missal, porque quando falamos de missal não nos circunscrevemos a um livro. Agora trata-se de facto na tradução desse livro, mas depois é preciso pensar também nos lecionários, no evangeliário, tudo aquilo que diz respeito à celebração da Eucaristia. E o missal é para nós, ou é esta também a proposta desafiante na formação litúrgica, a fonte da espiritualidade cristã. Eu confesso-lhe que algumas coisas que o Sr. José foi dizendo fizeram-me ressoar alguma coisa. Primeiro, acho que a data de 13 de outubro de 2021, ser um 13 de outubro, já tem muita coisa que se lhe diga. É verdade, é providencial, de facto. Acho que já tem aqui algumas... Agora, logicamente, e em algumas situações, se calhar, algumas pessoas vão ficar mais preocupadas porque vão responder logo e, afinal, ainda o Sr. Padre ainda não terminou
de dizer as coisas, não é? Ou então alguns distraídos nem se vão aperceber, porque também ainda temos um bocadinho isso, não é? Ainda temos um bocadinho aquelas pessoas que o ir à missa é mecânico e que às vezes até não há muita noção daquilo que estamos a dizer. Não, eu posso partilhar consigo, sem problema nenhum, uma situação. O meu filho, com 4 anos, numa celebração, de repente vira-se para mim e diz: já sei porque é que isto demora tanto tempo. Eu disse: então porquê? Porque nós dizemos 2 vezes a mesma coisa. Mas dizemos 2 vezes a mesma coisa como, Francisco? Sim, no princípio da missa começa glória a Deus nas alturas. E agora começa creio em um só Deus. Mas a história é a mesma. E se calhar não é que a história seja a mesma, mas se calhar algumas das coisas são muito parecidas. E quantos de nós não vamos às vezes à celebração e não temos noção, não nos fica ali, não... Acho que também há muito um bocadinho esta... E espero que estes 2 anos em que estivemos tão afastados nos façam querer voltar com mais intensidade e mais vivência do que realmente é a Eucaristia. Não? É verdade. Até os pastorinhos nos deixam, não é? Testemunhos maravilhosos dessa importância da Eucaristia, não é? Que é uma grande inspiração, sem dúvida, para os dias de hoje. Mas, olha, gostei de saber, pelo menos agora, enfim, não é? E podemos encontrar, então, este novo missal no Secretariado Nacional, então, de Liturgia, é isso? Sim. Okay. Em todas as livrarias católicas já deve estar, nas várias distribuições, mas quem, em nome da Conferência Episcopal Portuguesa, tem esta responsabilidade é a Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade, com um Secretariado Nacional de Liturgia que tem a sua sede em Fátima. Já agora, Sr. Dom José, além desta responsabilidade, quais são as suas funções e quais são, no fundo, as grandes responsabilidades desta Comissão Episcopal de tão grande importância que é a liturgia e a espiritualidade? No contexto da coordenação da Conferência Episcopal Portuguesa, esta comissão acompanha tudo aquilo que se refere aos livros litúrgicos, à sua tradução em língua portuguesa, mas também agora com o desafio da formação litúrgica e espiritual, e por isso temos várias coleções no intuito de fazer com que a liturgia chegue ao povo e o povo à liturgia, para que tenha acesso a todo o tesouro que a oração da Igreja nos oferece para lá dos livros litúrgicos, e que não fique nesse sentido de cerimonial ou de um rito, mas que constitua a nossa própria vida, a fonte e o cume de toda a ação pastoral da Igreja e de toda a ação da mesma Igreja. E além de cuidar da dignidade da arte de celebrar em língua portuguesa, faz também essa coordenação, porque a grande responsabilidade da vida litúrgica em cada diocese é da competência do seu próprio bispo, mas na comunhão das igrejas, tudo aquilo que é na relação com a congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, isto é, com a sé apostólica, e aquilo que é do património do grande depósito da fé, a que damos o nome de liturgia, como obra da Santíssima Trindade, que é a atuação do mistério de Cristo na nossa vida, nos sacramentos, nos sacramentais, de tudo aquilo que se refere à liturgia das horas e de toda a Igreja em oração, é como que serviço deste setor que tem que ser sempre compreendido no âmbito mais alargado de todas as dimensões
que compõem uma Conferência Episcopal, e neste caso da Conferência Episcopal Portuguesa, que tem, como dizia, esta comissão, por sua vez, assessorada por um Secretariado Nacional de Liturgia, e que nela também estão outros serviços, como o Serviço Nacional de Música Sacra, o Serviço Nacional dos Acólitos, promove todos os anos o Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica em Fátima, e tudo isto ajuda a esta formação em ordem à participação ativa, consciente e frutuosa de todos os fiéis na vida da Igreja, na liturgia, que incorpora toda essa ação de Cristo e da Igreja. Já agora uma questão. Por exemplo, o Ministério dos Leitores também é dependente desta... Sim, não temos nenhum Serviço Nacional dos Leitores. Estamos agora, nós como Conferência Episcopal, para dar cumprimento aos motos próprios do Papa Francisco em ordem aos chamados ministérios laicais dos leitores, dos acólitos e dos catequistas, e iremos ver como fazer a proposta desta formação inicial e permanente nas dioceses e também a nível nacional, e porventura será necessário haver um... Sim, porque também é daquelas coisas que assim, eu acho que deve ser, sem dúvida nenhuma, uma função durante a Eucaristia que tem que ser por alguém que realmente se sinta tocado para o fazer, não é? Porque às vezes nota-se um bocadinho, principalmente nas paróquias mais pequenas, ou que é sempre o mesmo, ou então que é aquele que vem assim de repente e que é apanhado de repente, e depois se calhar às vezes a mensagem não passa tão bem, ou não chega em tão boas condições a quem está na celebração, não é? Não... Uhum. Sim, o leitor tem uma missão, é como que o porta-voz de Deus na comunidade, porque é o lugar de uma das presenças de Cristo na Assembleia. Está presente naquele que a preside, está presente antes de mais na Assembleia, está presente nos sinais do altar, do ambão e, de um modo especial, na proclamação, porque nós acreditamos que quando se leem as Escrituras na Assembleia, é o próprio Cristo que fala ao seu povo, e ter esta consciência de que não está ali apenas a ler, mas a proclamar a palavra do Senhor, a palavra que salva, e o ambão é o lugar sacramental dessa presença. Nós como que subimos em nome da Assembleia para proclamar a palavra, e ler as Escrituras é também pedir essa graça de que sejam as Escrituras a lerem-nos, que as Escrituras leiam a nossa vida. E daí a grande importância e o valor numa comunidade de ter uma equipa de bons leitores, e por isso também se propõe agora o Ministério dos Leitores, que até agora se falava muito do Ministério Laical, que era para distinguir do Ministério Ordenado, mas não fará muito sentido falar de ministérios laicais, falar dos ministérios, dos leitores, dos acólitos, dos catequistas, porque são um serviço à comunhão e à missão. Eu não sei se tens alguma pergunta, Eliana, porque eu tenho agora uma que não resisto a fazer. Então até eu estou curiosa agora. Senhor Dom José, qual é a sensação e o que é qual é a experiência de Deus em estar, segundo as notícias, 30 minutos a sós com o Papa Francisco? A palavra que de imediato me veio quando me perguntaram foi de um encontro extraordinário, porque tudo é graça, e esse também foi de facto um momento de graça, porque eu não deveria ir sozinho ao Papa, eu deveria ir juntamente com o Presidente da Conferência Episcopal
Portuguesa, o Sr. Dom José Ornelas, Bispo de Leiria Fátima, mas no dia anterior ele tinha-se sentido menos bem e foi fazer um teste e deu positivo para a Covid. E então eu fui também de imediato fazer um teste e deu negativo. E depois conversámos e dissemos o que fazer, porque era este o objetivo, mas ele disse-me, não, a intenção era entregar o missal, a terceira edição do Missal Romano ao Papa Francisco, e queríamos fazê-lo antes dele entrar em vigor, e estão assim orientadas as coisas, e penso que não devemos perder essa oportunidade. Eu fui não em nome pessoal, mas em nome do Presidente e da Conferência Episcopal Portuguesa, e senti-me servidor, não me senti apenas honrado ou protagonista daquele encontro. De qualquer maneira, o encontro era às 8h30 da manhã e às 7h15 eu fiz depois um autoteste para ter a certeza. Olha, senhora, olha a responsabilidade, não é? Claro, não é? E fui, e depois estava a pensar que seria o encontro de um quarto de hora, o habitual nestes momentos, e foi dessa graça maior, de meia hora, e de sentir com esta responsabilidade de estar em nome de todos os bispos da Conferência Episcopal Portuguesa e levar o trabalho que ele acompanhou, que ele aprovou, e depois a partir da própria congregação para o efeito do culto divino e a disciplina dos sacramentos, mas de sentir neste diálogo de um irmão mais velho com um irmão mais novo, ou até em alguns momentos de sentir um filho a falar para o pai, porque aquilo discorria depois de eu dar o recado, não é? Da primeira parte. Mas ele até facilitou a vida, porque as fotografias que aparecem, ele é que me disse como o missal deveria ser colocado em cima da secretária, obedecendo ao protocolo, e só depois das fotografias que são feitas no início das sessões, ir buscar. Ele disse, mas queres fazer a fotografia já com o missal? E disse, claro que sim. Nem me atrevia a tanto, não é? Porque naquela... Exato. Nasce esta relação que é própria de quem vive habitado pela graça, e um homem de Deus que também procura ser, mas senti-me acolhido na sua casa e senti-me sobretudo confirmado no ministério, e depois também neste alinhamento. Nós fomos os dois por esta responsabilidade, mas de facto era providencial, porque os dois nomeados mais ou menos na mesma altura, e tendo iniciado o ministério com a diferença de um mês, 13 de fevereiro, 13 de março, e também com esse sentido da gratidão e da confiança, e de trocar algumas impressões sobre isso, e nisso senti-me muito confirmado na fé e confirmado no ministério, no exercício do mesmo, na Arquidiocese de Braga e como arcebispo metropolita desta província eclesiástica de Braga. Mas é a mesma expressão grata do coração de que tudo é graça. Ah, que bonito. Eu tenho até uma imagem aqui, não é, Carla? Vou partilhá-la então aqui, num instante. Ah, sim. E vê-se lá o missal romano, ao fundo, de facto, a edição. Entreguei ali do lado direito do Papa, depois foi arrumado ali na secretária. Mas é extraordinária a simplicidade que o Papa Francisco nos transmite, com esta proximidade, com este sorriso no rosto. E vivida pessoalmente é muito maior, de facto. E isso não cometo inconfidência nenhuma, uma vez que estamos no âmbito também de um programa que se diz Raízes de Fátima, que Fátima está no coração do Papa Francisco. Eu confesso-lhe que das imagens que mais me tocaram do Papa Francisco até agora foi precisamente a consagração que ele faz
em que sobe sozinho aquela Praça de São Pedro e que só me vêm à cabeça as palavras da irmã Lúcia, a descrição da terceira parte do segredo, porque ele leva ali naquele caminhar solitário o peso do mundo. Sim, sim. O peso de um mundo que está perante o desconhecido, perante o início de uma pandemia que ninguém sabe o que é que se vai passar a seguir, como é que vai ser, nem como não vai. E é extraordinário que as expressões faciais do Papa Francisco transmitem-nos acho que, no meu entender, sem erro nenhum, o que o seu coração sente. Sem dúvida, isso é. Podemos tocar nas suas palavras, nos seus gestos, e quando deste momento de graça isso também transparece, porque desse momento justamente ele depois no final ofereceu-me um livro que está traduzido em várias línguas e também em português sobre esse dia, essa hora tão marcante na história da humanidade. E mesmo esta Olha. consagração agora da Rússia e da Ucrânia, acho que não é à toa que ele envia o seu emissário para Fátima para ser feita à mesma hora em Fátima, não é? Não, com tantos santuários marianos pelo mundo, e fomos nós os escolhidos. Tudo é graça. É verdade. Ah. Ai. Também é costume nós ficarmos assim. Às vezes aqui inebriados, não é? E deixou-me muito emocionada ao dizer que Fátima está no coração do Papa, não é? Enfim. Ai. E acho que caminhamos então para a nossa mensagem final, Carla. Sim. Sim, gostaríamos de lhe pedir uma mensagem, então, para os nossos queridos peregrinos que nos acompanham lá em casa, sobre este dia tão especial, sobre a Páscoa, uma mensagem aqui para iluminar o coração daqueles que nos acompanham, então. Por favor. As aparições de Cristo ressuscitado começam todas com a saudação à paz. A paz esteja convosco, para dizer que a paz é Cristo. É Ele a nossa Páscoa. É Ele a nossa paz. E ao celebrarmos uma vez mais a Páscoa anual, que o nosso coração possa exultar na cruz florida da Páscoa, e que Cristo seja sempre a nossa Páscoa, a nossa paz. A passagem da morte à vida, a passagem da tristeza à alegria, a passagem do desalento, do desânimo à esperança, a passagem do medo à coragem e à confiança. A mensagem que me ocorre neste momento é mesmo essa, aquela que Cristo diz aos seus discípulos: a paz esteja convosco. Muito, muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nossa, sinto-me, acho que posso dizer em nome das duas, não é, Carla? Muito honradas e muito gratas para nós também. Uma bênção em poder recebê-lo aqui nessas nossas conversas Raízes de Fátima. Muito obrigada de todo o coração. Eu é que agradeço a Eliana e à Carla, e feliz continuação. Que Deus vos abençoe e continuem a ser uma bênção também para quantos vivem e convivem convosco, e que as raízes de Fátima, que são as raízes da Páscoa, porque do coração imaculado de Maria nasce a Páscoa, que é Cristo, e que Ele nos inunde sempre com a sua luz e a sua paz. Muito obrigada. Muito obrigada, amém. Obrigada. Muito, muito obrigada. Coração repleto de gratidão a todos vocês que nos acompanham aí em casa também. Desejamos nós uma santa e feliz Páscoa. Muito obrigada.
por nos acompanhar. Muito obrigada pela presença do nosso convidado ilustre hoje, não é? Muito, muito obrigada. E até sempre, então, uma Páscoa feliz a todos. Muito obrigada.